por podermos continuar juntos em mais uma atividade doutrinária. No dia de hoje, nós teremos um seminário com o tema Amanhecer de uma Nova Era, com um esforço de síntese do livro com o mesmo nome, Amanhecer de uma Nova Era, do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco. Que nós possamos permanecer juntos por algum tempo e possamos aprender juntos. Então, esse livro, Amanhecer de uma Nova Era, se nós tomássemos aqui o pensamento do autor espiritual e deixássemos de lado todo o trabalho que foi feito, nós iríamos fazer um seminário que ficaria enfadonho. Então, nós fizemos o contrário, nós pegamos poucas palavras do autor e contamos uma história. Porque o livro é para mostrar que o plano espiritual está acima do plano material. Essa é a função do livro. O livro é para mostrar que nós, aqui no plano físico, fazemos muito pouco. E eles é que fazem mais. Não para justificar também, mas para mostrar que nós temos que fazer mais. Que a gente tem que, entendendo isso, trabalhar mais. Entendendo isso, ficarmos mais preparados. Mais preparado todos os dias, não é um dia na semana. Então, vamos começar mostrando a capa do livro. É o penúltimo livro do Manuel Filomeno de Miranda, o último será a semana que vem. E vamos mostrar o Manuel e o Divaldo, o médium e o autor espiritual, que é o de bigode. O Manuel Filomeno de Miranda. Também a maioria dos espíritas não conhecem os autores espirituais, diga-se de passagem. Não é por culpa da pessoa, é porque não se divulga, a pessoa não lê os livros que precisa ler. Se perguntar sobre certos autores, a pessoa sabe até onde mora o encarnado médio. E o desencarnado, a pessoa conhece tudo. E aí nós temos já o Manuel Filomeno de Miranda começando a nos dar algumas ideias. Então ele diz assim: a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Espíritos em crescimento intelecto-moral continuam comprometidos, está faltando S, negativamente. E olha que eu corrigi. Então, o Manuel diz assim: há tempos imemoriais, os guias espirituais informam que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Espíritos em crescimento intelecto-moral continuam comprometidos negativamente. Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Não adiantou não, hein? Como escola para nosso desenvolvimento, ajuda-nos, né, a sairmos do primarismo, das sensações grosseiras e... O que é que está escrito? Ah, que bom que vocês vão me ajudar. Isso vai ficar muito bom. E, por último, o pensamento divino. Agora dá. Também não dá. Vencendo os limites no tempo e no espaço, diz ele, a mudança vai ceder lugar a um período de renovação, esperança, paz e bem-estar. Isso é a introdução do livro. Vai chegar a era da plenitude e harmonia, né? Depende de nós. E teremos, com essa chegada, menos dor e desespero, menos lágrimas e menos infortúnio.
Então, quando chegar a nova era, tudo vai ser melhor, lógico. Ele começa dizendo isso. E nesse estágio que nós estamos, a letra está boa? Ele diz assim, nesse estágio atual, com o espiritismo e com a mediunidade, que ele cita muito a questão da mediunidade. O livro fala de mediunidade. Foi o tema dele, mas aqui também tem. Nós passaremos de carentes de ajuda para melhor nível de cooperadores. Nós já somos cooperadores de Deus, cooperadores de Jesus. Mas o Espiritismo veio trazer melhores condições de ações, de atividade para nós. E a mediunidade muito mais ainda, porque nós compreendemos a função da mediunidade hoje. Mudaremos o objetivo psicológico existencial, permutaremos o ter pelo ser, o transitório pelo permanente e o aparente pelo real. Olha só, era nova. Na regeneração a gente vai trabalhar isso para, no futuro, estarmos nessas condições. Na colônia espiritual onde reside o Manuel Filomeno de Miranda, ele relatando, os espíritos trabalham motivados, desenvolvendo valores morais com atividades diurnas, num constante convite ao crescimento interior para a conquista da plenitude. Quando tiver um erro aqui, vocês perdoem, porque os meus digitadores foram os culpados, lógico. Sempre. Então, o Manuel Filomeno de Miranda mora numa cidade espiritual, numa colônia espiritual. Ele mora numa colônia. E o que ele faz lá de dia? Tem atividade diária. E o que eles buscam? Desenvolver valores morais, atividades que fazem com que eles cresçam. A colônia espiritual onde ele mora chama-se Colônia Redenção. Fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, e é de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico do qual toda a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nesta colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus com cenas vivas. Então, nessa colônia espiritual, essa colônia espiritual é uma colônia de cenas vivas, onde a história da humanidade está registrada. Como? Deve ser com painéis, com aqueles recursos que o plano espiritual tem, onde você vive isso, vê isso. O Manuel Filomeno de Miranda, toda vez quando ele fala do plano espiritual, ele se emociona muito. Essas figuras que vocês estão vendo atrás aí, não são da Colônia Redenção. Eu não queria deixar de manter sempre uma visão de colônia espiritual por trás dos textos que eu trouxe. Então, diz ele, acompanhe os programas de apoio e de estímulo ao progresso do nosso planeta, assim como dos habitantes, principalmente nesse período em que se opera as grandes revoluções prenunciadas da transição moral que se passa. Então, eles estão sempre estudando, analisando as questões de ordem psicológica, de ordem moral do planeta e também material, lógico. Se bem que existem colônias com uma visão muito mais direcionada à parte material. Aqui, especificamente essa colônia, como disse aqui, não é esse cantinho que vocês viram aí, é o que tem na informação. É um laboratório fluídico, onde toda a colônia vive se beneficiando com todos os recursos. E lá se tem todo esse arquivo ligado a Jesus, o que o plano espiritual fez ali. Deu uma ênfase muito maior ao Evangelho. Como é que eu vou entender
exemplo de amor, começando pela história de Jesus com cenas vivas. É o Evangelho lá vivo, pulsando na colônia. À noite comparece invariavelmente às reuniões de estudos, às conferências e discussões sobre desenvolvimento intelecto-moral do ser, buscam conhecimento para aplicação nas experiências evolutivas que lhe dizem respeito, integram-se à meditação concernente à vida e a todas as fantásticas concessões da divindade. Então, aqui a gente trabalha durante o dia, né, tem o dia a dia da gente, e à noite o que a gente faz? Busca estudar, né? Crescimento intelectual e moral. Lá, principalmente, tem isso. Então, todas as noites tem palestras, tem conferências, tem reunião de estudo, etc. Que não dá para o espírito ficar ocioso. Essas reuniões são como as nossas. Para a visão deles lá, é reunião de gente, de espírito. Então, tem os expositores, os conferencistas e etc. Vez por outra, são convidados a participar de labores específicos, particularmente alguns deles direcionados aos irmãos que habitam no planeta terrestre, quer dizer, a nós. Eles fazem reuniões lá, elaborando projetos, estudando nossa situação aqui. Numa dessas ocasiões, Filomeno relata ter sido chamado para participar de uma equipe, a convite de Hildebrando, generoso mentor da área de comunicação. Esse Hildebrando, ele viveu no Rio de Janeiro, foi um grande trabalhador espírita. Só que eu não sei se o nome dele é Hildebrando mesmo, deve ser um nome para justificar o mentor. Então, é um mentor que lá tem uma importância muito grande, além, talvez, do Manuel. Diz Filomeno, o querido Hildebrando explica-me que um rude adversário do cristianismo, que se mantinha em região infeliz, formando equipe de perseguidores aos novos cristãos, os espíritas, preparava-se para uma investida perversa contra a veneranda instituição do espiritismo, em tentativa de esforço por haver sido desvelado na farsa que se submetera. Então, esse Hildebrando chega para Manuel Filomeno Miranda e diz: Manuel, nós temos uma tarefa muito séria a desenvolver breve na Terra. E vai ter uma conferência aqui e a escolha de trabalhadores que vão compor essa equipe. Então, eu te convido para ir à conferência. Ele ficou feliz e compareceu à conferência. Essa conferência era uma conferência preparatória para que se formasse uma equipe de trabalho que viesse até a Terra. Quando a gente fala viesse até a Terra, é que a colônia espiritual é bem acima, para realizar uma missão muito grande. Por quê? Porque existia um espírito das trevas que lá conseguia reunir um grupo muito grande de espíritos e ele queria executar uma vingança contra uma instituição espírita. Por quê? Porque a instituição espírita descobriu, a direção da instituição espírita descobriu que uma das pessoas que estava na casa espírita com uma atitude fora da normal, para dizer, amenizando, ele foi descoberto, a trama foi descoberta, e descobriram que essa pessoa que não andava bem estava sendo manipulada por as seclas desse espírito mau que queria, que agia prejudicando todo o trabalho do espiritismo no Brasil. Então, descoberta a trama, esse espírito fez uma trama lá para vir se vingar e atacar uma instituição. Não só uma, mas ele já tinha espíritos espalhados por vários lugares, atacando várias instituições. Então, foi toda descoberta a trama. E quem era esse personagem? Era um espírito, nós vamos ver mais adiante, só para adiantar, que tinha sido vítima da Inquisição no passado.
Ele teve a família toda destroçada pelos inquisidores no passado, e ele, então, tomou-se de ódio total por Jesus. Ele não odiava um centro espírita e nenhuma pessoa. Ele tinha ódio de Jesus e tinha ódio do espiritismo, porque ele já sabia que o cristianismo era o Consolador. Então, ele vai à reunião, certo? E na reunião, enquanto ele se prepara para ir para a reunião, ele informa que o plano espiritual está sempre trabalhando em nosso favor. Então, eu fui pegando essas figuras para mostrar que o plano espiritual está aqui dentro agora. Os espíritos estão aqui dentro agora. O azulzinho é o espírito. E o restante somos nós. O convite deixou Manuel Filomeno de Miranda meditativo. E Delbrando informa que o rude adversário do cristianismo, que se mantinha em região infeliz, formando equipe de perseguidores aos novos cristãos espíritas, preparava por essa investida. Tá certo? Tratava-se de... Pergunta ele ao Delbrando, trata-se de uma invasão de consequências perversas para os obreiros de Jesus, essa tentativa desse espírito, esse ataque que ele planeja? O Hildebrand diz assim, sem dúvida, como o amigo Miranda não ignora, o mal encontra-se enraizado no cerne do ser que o adota, como natural consequência da prepotência e da soberba mantidas por demorado período. Não tendo como descarregar a energia naqueles que crescerem seus inimigos, permanece com a ideia fixa do desforço, ou seja, da vingança, até quando a oportunidade se apresenta. Ademais, outros mistérios estão programados, além do atendimento ao atormentado rabino do passado e aos seus comparsas. Vamos ver mais adiante que o indivíduo mal que queria fazer, atacar o centro espírita, era um rabino. Que por ter sido perseguido pela Inquisição, com certeza, esse espírito voltou mantendo a mesma condição religiosa do passado, por isso foi perseguido pela Inquisição, então ele guardava um ódio muito grande. Mas acontece que na preparação, nesse diálogo com o Hildebrand, tem que ficar bem claro que a caravana que viria não viria atender um caso, não viria atender um centro espírita, viria fazer várias outras atividades. Aceitou o convite, ficou marcado para as 20 horas lá, a participação dele na reunião dos espíritos lá na colônia Redenção. E essa reunião seria no departamento de comunicações, porque as colônias espirituais elas têm todas uma estrutura de departamentos. Não é uma coisa assim que tem um espírito só que manda. Cada especialista lá no plano espiritual tem a sua função. E quem dirige esse departamento lá é um espírito que foi um grande trabalhador do Rio de Janeiro também e era engenheiro eletricista. E pelo fato de ele ter feito um trabalho gigantesco no Rio de Janeiro, deixando um legado de benefício para a humanidade, ele era benfeitor lá. Então você pode ser um benfeitor lá. Deixe o seu legado. E eles foram à reunião, mais uma reunião no plano espiritual. Essa cadeira aí não é de lá não, é daqui. É de plástico. Reflexões do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, vendo, né, o livro é denso, vendo a situação lá, ele ficou muito meditativo, lá no plano espiritual. Então ele analisou muitas coisas e verificou que muitos trabalhadores da doutrina espírita, o que está acontecendo aí atrás? Vem para cá. O povo não sabe se entra ou se sai. Trabalhadores da doutrina esquecem que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se, ele lá meditando. Vivem anestesiados na matéria,
facilmente deixam-se empolgar por atitudes agressivas e pelos métodos de comportamento mundano, facultam vinculações psíquicas com seres infelizes e deixam-se arrastar por todo tipo de atitude que abre campo para a obsessão. É o caso do personagem que nós vamos falar. Então ele estava analisando, pensando que as pessoas, mesmo as pessoas que estão trabalhando no espiritismo, elas não têm uma conduta que impeça a ação dos espíritos. Por quê? Por causa dos valores, por conta das coisas que dá importância aqui, pela conduta de um modo geral. Miranda continua pensativa analisando o trabalho dos encarnados. Muitos começam trabalhando com entusiasmo, programando a transformação do planeta terrestre, a mudança de sua psicosfera, e vão, à medida que o tempo transcorre e a rotina se lhes instala no comportamento, diminuindo a exaltação, dando-se conta das dificuldades, especialmente no relacionamento com o próximo, sendo incapaz de realizar a própria indispensável renovação para melhor. Então, olha só, ele teve tempo de pensar, ele ficou analisando. Por que que nós temos que ir lá salvar uma instituição? Por que que nós temos que ir lá salvar toda hora esse pessoal? Porque os trabalhadores que se engajam no espiritismo são fracos ainda. A determinação é muito pequena. Então ele faz uma reflexão com o Hildebrando e chega à conclusão de que o espiritismo está passando pela mesma situação que passou o cristianismo nascente. Dessa forma, pensou ele lá, o cristianismo nascente experienciou a decadência das suas propostas e a adulteração dos seus ensinamentos, permitindo-se vencer pela idolatria e pelos rituais pagãos do passado, embora com denominações diferentes. Então eu peguei aí umas situações aí que você vê pompa, né? A fuga da simplicidade dos cristãos, uma igreja gigantesca formada com toda aquela mistura dos rituais do passado. E aí ele fala, o espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido, tira o N, por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas, de experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela Universidade do Ensino, e muito mais coisas ainda. Novos missionários surgem de uma para outra, de um para outro momento, a si mesmos atribuindo realizações superiores e mergulhando em tormentosas obsessões por fascinação, assim como se apresentam novidades estapafúrdias que levam o bom nome da doutrina ao ridículo pela maneira como são expostas as teses infelizes, nascidas na vaidade daqueles que são médiuns ou não precisa ser médium. Então ele vai narrando, vai pensando, vai conversando com o Hildebrando, verificando, mostrando que o nosso movimento espírita corre risco também, como correu risco o cristianismo nascente e sofreu muito por conta disso. Corre risco, por quê? Porque tem gente que se auto-intitula missionário, chega dizendo que é isso, que está fazendo aquilo, que está inventando isso ou aquilo, e tem os seguidores que vão atrás, e chegam lá, acham muito bonitinho, e o indivíduo está fazendo uma grande deturpação de tudo e colocando informações erradas, fora da doutrina, fora daquilo que vocês viram aqui embaixo nessa frase, universalidade do ensino dos espíritos. Estamos num momento muito delicado, torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário, totalmente destituído de autoridades, não precisa ter autoridade. De especialista, não precisa ter especialista. De detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, não precisa disso. Isso é o que mais prejudica o espiritismo, volvendo-se à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Então ele está lá pensando, conversando, só com uma conversa com um amigo dele lá.
E ele ainda nem foi para a reunião. Agora é que ele vai. Então, nós pegamos lá o título, não pegamos todos os títulos do livro. Programação de alta significação espiritual. Visitando o Centro de Comunicações, dirigido por Aurélio, que foi o tal engenheiro eletricista que viveu no Rio de Janeiro, que era o dirigente, participa com muitos amigos da palestra do benfeitor Evandro, que escolheu aquela comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a tal instituição respeitável dedicada a Jesus, sob o patrocínio do cantor de Deus, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Então ele foi à reunião. Chegou lá, quem ia falar era um espírito chamado Evandro, de alta hierarquia. Quem dirigiu a reunião? O engenheiro eletricista Aurélio. Está pegando? Estão pegando? Muito bem. E agora, esse Evandro faz um discurso que está inteirinho aqui. E vocês vão se cansar de me ouvir ler aqui. E vão ler também. Eu ia até colocar alguém para ler para mim, mas não deu tempo de escolher. Então ele foi para a reunião. Está aí, cadeira de plástico também. Não foi eu que arrumei, não. Aqui fui eu. Não, aí o Evandro, sem muita... Porque os espíritos, eles não têm muitas... Essa palavra... Eles são simples. Quanto mais adiantado o espírito, mais simples. Mais sem afetação. Então chega o nosso Evandro sem afetação e inicia uma palestra, onde ele diz assim: não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, nós. Particularmente os servidores do Mestre nas hostes do Espiritismo contemporâneo. Vocês. Nós estamos num momento delicado. Ele continua, né? Isso tudo é o discurso dele. Depois da longa noite de perseguições que sofreram os seus pioneiros e apóstolos, assim como dos significativos testemunhos, o movimento expande-se de forma surpreendente, oferecendo no Brasil, em especial, a concretização da promessa do amorável Mestre a respeito do Consolador, mostrando que o Espiritismo já passou por perseguições. Inúmeros fatores vêm contribuindo para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. É um momento muito significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus e da imortalidade da alma. É um momento importante porque os cientistas estão encontrando Deus de novo, diz ele aqui. Declarações respeitosas são divulgadas, sofrendo o bombardeio do ateísmo sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição de suas crenças. Quer dizer que, mesmo sendo na área da ciência, estão sendo bombardeados. Algumas aquinhoadas com o Prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na causalidade inteligente do universo e na realidade da vida de ultratumba, mostrando que até pessoas de alta posição na ciência estão se tornando espiritualistas. Não é espírita, não. Espiritualistas. Alguns já se tornando espíritas. Depois de haverem penetrado nos arcanos das micropartículas, assim como do macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional que não seja a do Criador, que não seja de Deus, da existência de Deus. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelecem-se os terríveis e assustadores processos de obsessão que produzem consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade aturdida que perdeu o conceito sobre os valores espirituais que já não mais aceito. Mostrando que quem acreditava está desacreditando e quem não acreditava está acreditando. O destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer, sob todos os aspectos considerados, ultrapassa
tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento, nos diferentes períodos da história, mostrando que nós estamos passando por um momento grave, onde os valores estão sendo esquecidos. Pais intercambiam licenças morais com parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis e o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação que derrapam na criminalidade de vário porte. Não falta essa aí, não. A palavra é essa mesmo, vário porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo. Aí vai meter o pau na política. Nem esperança, nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio e das drogas ilícitas. Sem qualquer sentido masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais que alcançaram, pela tecnologia, os astros, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. É nesse momento que a mensagem de Jesus, desvelada pelos imortais, apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. Eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos, fascinados pela doutrina iluminativa, pelo Espiritismo, não poucos trabalhadores do Evangelho restaurado, que é o Espiritismo, resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. Isso é para nós. Enquanto alguns indivíduos estão ficando fascinados pelo Espiritismo, os que já conhecem o Espiritismo estão fraquejando. Não estão fraquejando, não. São fracos e estão mostrando a fraqueza. E quem é forte, é forte. Quem é fraco tem que ficar forte. As defecções sucedem-se de contínuo e as quedas pessoais alarmam. Os neófitos que se estão aproximando com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente através do vigor do exemplo pessoal. Então, quem está chegando no Espiritismo quer o quê? Exemplo. Eu estou comentando o discurso já aqui, que é longo. Né? Então, eles estão citando os desvios de conduta nossos. Então, a pessoa que chega agora, fala assim, não tem ninguém para seguir. Nem deveria ter, porque a gente tem que seguir Jesus, mas a pessoa quer um exemplo nobre. Tá certo? Os desencarnados que exploram os torvos do intercâmbio doentio desfrutam dos espaços mentais desses desavisados para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando não podem alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes, para transformar em pedra de tropeço, formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos, que atendem à sua vaidade e perturbam a boa marcha da saudável divulgação da fé renovada. Aquilo que a gente viu lá na análise do nosso amigo. Tem que tomar cuidado com quem está dirigindo, pregando, orientando, por aí afora. Com pessoas que estão loucas para achar uma posição, para se destacar, para ficar no contexto da sociedade como sendo importantes, missionários, seja lá o que for. Essa mensagem é nova. Mas vocês vão encontrar mensagens assim, ao longo das informações que o plano espiritual nos deu, em vários livros. Infelizmente, as diversas correntes filhas da perturbação e do orgulho esgrimem o ódio e a calúnia, transformando o campo de trabalho edificante em sítio de combate destrutivo. Quem é novo aí, está vendo uma mensagem dessa, deve tomá-la como referencial para muitas análises e não ficar com medo de começar no movimento renovador que é o Espiritismo, porque ele é puro,
Ele já traz uma pureza muito grande. Por mais que eu queira atrapalhá-lo, eu não vou. Eu vou cair lá na frente. Mas fazer sombra no espiritismo eu não vou. Tem gente que faz uma sombrinha por aí, mas logo a árvore fica desfolhada e não faz sombra nenhuma mais. Seca. Novamente silenciou e pudemos perceber a emoção na voz e no pranto, prestes a escorrer na compota dos olhos. Isso é o Evandro. Prosseguindo expôs, todos nos rejubilamos com o crescimento e a aceitação do espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que lhe aderem aos postulados por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias e pessoas desprovidas de bom senso, facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitadas. Então, o que nós temos na Casa Espírita? Um cuidado muito grande para que as pessoas não se comprometam assim. No movimento espírita, para que as pessoas não se comprometam assim. E no contexto geral, para que não haja dificuldade. Se nós podemos sanear tudo antes de ficar comprometido, por que nós não vamos sanear? Então nós temos que ter uma atuação preventiva no nosso movimento espírita, para que pessoas não venham causar prejuízo ao movimento. É natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à sua divulgação e vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais e logo esmaece o júbilo. Surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal. E aparecem os partidos na grei, as dissensões infelizes, as deserções. Pior ainda, diz ele, quando ocorrem pensamentos a que atribui alta magnitude e surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo, o social ou pretensamente afirmam se um passo adiante numa falsa conquista de complementação. Afirmam-se. Esse perigo já se manifesta e cresce com o escauracho que se fixa nas raízes da planta boa e que, ao ser arrancada, extirpa do solo também. Então ele mostra que tem gente há muito tempo aí dizendo que a codificação espírita está superada, que tem que atualizar, que tem que adaptar. Não tem que fazer nada disso. A codificação tem que ser estudada e respeitada com profundidade. E sempre nós vamos ver que ela está correta. Correta. E as obras subsidiárias têm que ser bem escolhidas, porque tem obra que está colocada como subsidiária, complementar, e não completa nada. Tem gente escrevendo muita coisa errada, que o espírita tem que estudar na casa espírita para aprender espiritismo e tornar-se, aí sim, um elemento vigilante, né? Um defensor da doutrina, para que as pessoas não cometam, né? Da literatura espírita também. Tornam-se urgente que providências sejam tomadas a fim de não acontecer o mesmo que sucedeu com o cristianismo nascente, quando subiu ao trono imperial de Roma, expulsando Jesus da sua companhia, ou como aconteceu com Lutero em sua doutrina, quando outros que se fizeram reformadores passaram a adaptar ao seu modo de entender o evangelho de amor, que deveriam seguir com excesso de formalismos, sem excesso de formalismo, ou de complicações teológicas, disfarçando a própria vaidade e acreditando-se fundadores de religiões. Está cheio disso, prejudicando imensamente o conhecimento do Evangelho de Jesus.
esse combate é de largo tempo, remontando aos primórdios do pensamento, muito bem exarado na rebeldia de Lucifer contra Deus, conforme mito bíblico. Sucede que as paixões inferiores, em predomínio do espírito durante o seu desenvolvimento intelectual e moral, não cedem às sublimes conquistas do amor sem grandes embates e sacrifícios. Neste momento, instalando-se as anomalias morais do prazer exorbitante, o intercâmbio doentio entre as falanges do mal e as criaturas humanas distraídas predominam em contínuas vitórias. Certamente, a transição planetária opera-se inexoravelmente, mas poderia caracterizar-se por menos contributo de dores, conforme vem ocorrendo por opção humana. O missionário do amor e do conhecimento, que vem envergando a indumentária carnal, e aqueles outros que logo mais o seguirão, necessitam de encontrar joeirado o terreno humano, a fim de ser acelerada a realização sublime. E continua ele. Ao Santo de Assis foi feita urgente solicitação de socorro por antigos discípulos seus da Úmbria, dos dias passados, que se reencarnaram com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna, dedicada à caridade, sem fugir à simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto, intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos em favor da sua realização. Lentamente, atendendo a esse pedido, os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual, e surgiu um amanhecer de esperança para o sofredor do mundo físico. A obra materializou-se sobre as luzes de O Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados que permanecem em nossa área de ação passará a inspirá-los, protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para os auxiliar. À medida que crescia a sociedade, passou a enfrentar as dificuldades superlativas que foram vencidas com a altivez cristã e vem beneficiando milhares de espíritos. Multidões são beneficiadas pelas ações meritórias, pelas instruções doutrinárias, pelos serviços evangélicos realizados. Obsidiados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se ao labor-terapia e à ignorância é esclarecida mediante as luzes da educação. Refere-se aqui à fundação de uma instituição que Francisco de Assis aceitou ser o mentor e que vem promovendo uma gigantesca ajuda. Aqui são apenas algumas colocações. Compreensivelmente vem despertando grande simpatia, enquanto que também vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas, da vaidade, das críticas costumadas e amargas, bem como de perseguições francas e desvairadas. No entanto, resiste como embarcação segura e bem conduzida na tempestade, graças aos nautas que a comandam com amor e simplicidade. Incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, conforme já vem sucedendo, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora se voltaram com decisão para derrubá-la. Porque os seus membros unem-se na fé e no trabalho, vêm acompanhando-os, aguardando qualquer falha que surja, a fim de penetrar na fortaleza em que se constitui, minando-a interiormente. É o que agora vem sucedendo lentamente. A presunção e a rudeza de um dos seus membros, ambicioso e infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando inquietação e tornando-se a brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra. Entidade infeliz que, desde o fim do século XV, tornou-se adversário de Jesus. Já citamos ele lá atrás. Pessoalmente, passou a comandar a mente do companheiro invigilante
e notamos a gravidade do momento. Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas, antes que sejam causados danos irreversíveis e, em oração, têm apelado para o pobrezinho de Deus, que assume o comando geral da instituição, havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo, com socorro ao desvairado, já que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim a da iniquidade. Então, esse senhor das trevas, o que ele fez? Ele tomou um membro da instituição para obsidiar. Fez com que esse membro se tornasse uma pessoa equivocada, cometendo vários erros, prejudicando imensamente a instituição, porque o senhor das trevas queria o quê? Lá na frente, provocar um grande escândalo, desmoralizando a instituição e desmoralizando o espiritismo. Esse personagem aí, o Anacleto, é o personagem que está provocando um grande mal na instituição. E ele vive atormentado, os espíritos atormentam ele. Uma programação está elaborada, incluindo-vos a todos que ireis a diferentes sociedades, espíritos auxiliar, os abnegados servidores do Messias Nazareno, enquanto que nós outros, e pequeno grupo, iremos inicialmente atender a nau em quase sossobro e outras tarefas posteriores. Mais tarde, após esta reunião, nosso irmão Hildebrando enunciará os nomes dos nossos companheiros e serão formadas as demais equipes que seguirão conosco à terra para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis da verdade. Que o Senhor nos abençoe o empreendimento fraterno e nos ajude a servir conforme Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas com Jesus. Então aqui termina o discurso do Evandro. Cansou? Não. Eu vi gente dormindo. Eu vi. Olhando assim eu vejo, de óculos eu não vejo. De vez em quando eu faço assim, não faço? Vou continuar fazendo. O que nós vimos aí? Um discurso chamando a atenção da gente, colocando as coisas com clareza, e é exatamente isso que o Evandro falou. Por que o Espiritismo ficaria livre dessa luta das trevas contra a luz? Não ficaria. O primeiro grande golpe que o cristianismo puro recebeu, qual foi? Vocês sabem? Foi quando Constantino resolveu que Roma não seria mais perseguidora dos cristãos, que seria amiga dos cristãos. Foi um golpe. Vocês não têm ideia do estrago que Constantino fez, pessoalmente, contra o cristianismo. Existem livros que contam isso. Chegou a um ponto que ele fez uma reunião lá pela região da Turquia e convocou todos as grandes personagens do movimento cristão, mas dentro do interesse dele. Foi complexo. E ele, que não entendia nada de cristianismo, ditava o que ele queria aos concílios. O segundo grande golpe que o cristianismo recebeu foi quando tornaram a crença da reencarnação heresia, no ano de 555, lá também na Turquia, em Constantinopla. Por imposição do imperador do Oriente. E de golpe em golpe o cristianismo foi sendo deturpado. Foi deturpado. Não dá para contar nem 1/1000 aqui do que a gente já leu. Então nós temos o Espiritismo que foi iniciado com o advento
do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, como vocês já sabem, depois foi ampliado em 1857. Então, nós somos do movimento do cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? É o Consolador prometido por Jesus. O que é o Consolador prometido por Jesus? É o cristianismo restaurado. Aí você vai pegando o nome que você quiser, que os Espíritos dão para a gente. Então, o Espiritismo não poderia passar sem essas questões. Porque ele vem consolar, ele vem esclarecer. Dito isso, o que nós temos? A equipe. Olha só que equipe. Daquele momento em diante, ficou formada uma equipe que seria constituída de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de José Petitinga, Jesus Gonçalves e o próprio Manuel Filomeno de Miranda. Eu sei que muitos de vocês não sabem quem são os personagens. Quem não souber quem é o Dr. Bezerra de Menezes merece um puxão de orelha. Eurípides Barçanufo merece também, porque é o apóstolo de Sacramento. Teve gente aí que foi lá visitar Sacramento aí, essa semana, passeou por lá. Eurípides Barçanufo foi, segundo a história que nós temos, o único ser encarnado que teve uma aproximação de Jesus de dialogar assim, em desdobramento. Se tem. Ele foi o Rufus do livro Ave Cristo, e tem mais coisa da história que eu não vou contar. E é um apóstolo. José Petitinga era lá da Bahia. Foi um dos pioneiros do espiritismo lá da Bahia. Presidiu a federação. Né, e foi praticamente um orientador espiritual do Manuel Filomeno de Miranda. Então, um personagem importantíssimo. O Jesus Gonçalves, a história dele é muito interessante. Ele foi Alarico I o Visigodo, Alarico II o Visigodo. A grande meta dele era tomar Roma, então não precisa nem dizer como é que ele era, né? E depois ele reencarnou como... Bom, isso é o que a gente tem. Ele deve ter reencarnado muitas vezes como necessitado, mas ele reencarnou na França como Richelieu. Isso também perdeu a reencarnação. E depois reencarnou no Brasil como Ranceniano. Reencarnou uma vez, desencarnou, reencarnou de novo e teve o nome de Jesus Gonçalves. E ele desencarnou e tornou-se um benfeitor. E essa turma toda está lá na colônia Redenção, com Joana de Ângeles. Lá no plano espiritual, quando essa equipe se formou, o Bezerra de Menezes falou, vamos fazer uma reunião. Reuniram em 5 pessoas. E ele de lá, ele falou assim, vamos ver como é que estão as coisas no centro espírita. E ele, de onde estava, através de um telão desse assim, ele ligou lá um aparelho e tudo o que estava acontecendo no centro espírita que ele ia visitar, ele via na tela assim. O que significa que o centro espírita que ele ia visitar tinha uma comunicação direta com a colônia espiritual e lá ele acessava, igual você acessa no computador as coisas, você acessa na televisão, e via em tempo real o que estava acontecendo. Então eu coloquei essa reunião aí, que tinha lá um camarada falando, e uma outra figura aí que nós vamos ver. Reunindo a equipe na colônia espiritual Redenção, o Dr. Bezerra de Menezes utiliza a técnica de projeção de imagem numa tela de imaculada brancura presa na parede da sala de reuniões. A casa espírita que seria visitada enviava até ele cenas do atendimento fraterno, das palestras do atendimento fraterno, da atividade de socorro, do trabalho mediúnico, da conduta dos frequentadores na palestra e após a palestra. Agora eu peguei vocês. Vocês pensam que só eu vejo? Não. Com certeza nós temos uma ligação com o plano espiritual,
como lá o centro tem com a Colônia Redenção. A Colônia Redenção é na Bahia, aqui acima é nosso lar. O que nós temos de ligação lá, eu não sei. Eu só sei que eles estão vendo a gente aqui agora. Eu espero que eles não me critiquem muito o meu estudo, não. Tá? Então, eles estão vendo a gente em tempo real, minha gente. A predominância do plano espiritual, a predominância tecnológica. Isso que nós temos aqui é pouco em relação ao que eles têm. Então, eles estão vendo. Eles veem o nosso comportamento, eles veem a falta de conduta espírita dentro do centro. Eles veem. A conduta das pessoas no retorno ao lar. Então, ele vai contando a história do que ele está vendo, é estarrecedor. As pessoas assistiram a palestra e mal saíram do centro, aí a fulana disse assim, eu gostei da palestra, mas achei que foi longa demais. A outra, mas 40 minutos, minha amiga, disse a outra. Ah, mas ele podia falar menos. E a voz dele também é horrível. Mas você não gostou? Foi mais ou menos. Aí a outra amiga tentando estimular. Então eles veem isso. Eles acompanham. Disse ele, neste período de transição planetária para a era da regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar as façanhas infelizes a que se entregam. Assim, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhes emaranham os ardis, aqueles que descobrem. Aí está um centro, todo cheio de luz em volta, todo cheio de vibrações, e as pessoas chegando e saindo. Então, o centro espírita não é só uma casa de pedras. Tem o centro espírita material e o espiritual. E a gente vai e volta, chega ali embaixo e já está totalmente fora de sintonia. Quando chegou em casa, já estragou tudo. É ou não é? Só um santo que não age assim. Porque todo mundo sai, critica e fala até da roupa do outro. A casa espírita que eles iriam visitar não poderia passar sem isso. Conforme Hildebrando havia informado, na instituição aconteciam fatos de imensa gravidade, pondo em risco todo o trabalho. Quero fazer outra ênfase. Eu estou fazendo essa história toda, mas eu quero que vocês entendam que o tema A Nova Era, o tema A Transição Planetária, não é uma coisa simples, gente. É complexa. Ele pega um livro, escreve e narra como eles trabalham. E narra como nós somos distraídos. E nós temos que pegar isso para fazer uma mudança total na nossa vida, no nosso comportamento. Uma mudança total como tarefeiros displicentes que nós somos. Uma mudança total como queixosos, reclamões. Se o Lauro tivesse aqui, ele ia dizer como muquerelas. Lauro diz assim, nós somos uns muquerelas. Sabe o que quer dizer muquerela? Vivemos murmurando, nos queixando, reclamando e nos lamentando. Muquerela. Ele fazia essa sigla para não esquecer. E ele brincava com isso. Diz ainda o Dr. Bezerra, muitas armadilhas ainda nos esperam. Situações embaraçosas estarão à nossa frente. Nossa pauta essencial é o socorro à instituição ameaçada, bem como o atendimento aos novos viajores da indumentária carnal. Então, relembrando aqui, eu já falei já 2 vezes, eles não viriam aqui com uma caravana desse porte só para atender um caso, eles viriam fazer uma visita quase no Brasil todo. Porque é fácil para eles. Muitas instituições eles iriam visitar. No centro espírita, é normalmente assim. Isso aí é uma figura de computador, não tem outra. Ele é cercado de várias faixas de proteção. Então, nós pegamos aí, lá no YouTube, Google, e fizemos isso. Até a Sociedade Espírita Joana de Anjos tem isso lá. E até a regeneração. Depois eu vou mostrar. Regeneração foi o
Então, nós temos as casas assim, olha, se você está numa casa espírita, cheia de vibrações em volta, e com tudo isso em volta, assim, vem receber ajuda, por que tem que sair sempre e daí a pouco perder tudo? A gente ganha muita coisa no centro espírita. Se a gente for somando o que já ganhou e o que já perdeu, por falta de conduta, de mudança mental, a questão toda é mental, minha gente. Então, os espíritos, eles ficam fora dessas faixas. Aqui, a primeira deveria ser essa escura aí, isso aí é uma figura. Mas as faixas vibratórias têm teor vibratório, tem até cor, luminosidade. E os espíritos, eles não têm chance de entrar assim. Então, se nós temos tudo isso, e até a nossa casa pode ser assim, nosso lar. O certo é que o nosso lar tem que ter também faixas vibratórias. E a gente vê que os espíritos estão morando dentro de casa com a gente. O obsessor está debaixo da cama, está dormindo lá. A hora que a gente vai dormir, ele fica puxando o nosso fluido e fica gordo, debaixo da cama. Roubando fluido, a gente amanhece cansado. Quem amanheceu descansado hoje aí? A maioria amanheceu cansado. Por quê? Nem olhou debaixo da cama se tinha espírito. Tem gente que vê, olha, tem um espírito debaixo da minha cama. Tem gente. Se não está debaixo da cama, está dentro do armário. Tem gente que tem um armário lá, tem um canto escondido, que não dá se tirar as coisas, cai em cima, né? De tão entulhado que o espírito está lá atrás. Agora, por que ele está? Porque ele toma a forma que ele quer. Se ele quiser se miniaturizar e ficar dentro de casa andando como um... Como é que fala? Não. Aparecendo como aquele que tem na história de duende, ele faz. Ele aparece como duende. As pessoas perguntam, existe duende? Depende, se o espírito quiser, vai ser um duende. E fica dentro de casa com um duende lá, para ser visto. Para ser visto. Teve um caso recente aí. Então, vamos lá. A gente quer localizar as coisas, tá bom? Então, eles veem uma reunião mediúnica. Merece destaque a chegada de duas entidades que cooperam nas reuniões mediúnicas normais da Sociedade Espírita, trazendo em maca adormecido um dos seus diretores. Então, nós contamos tudo isso aí agora, e agora nós vamos começar a segunda parte da nossa reunião. Visto isso, todo o plano espiritual se movimentando, chamando a atenção da gente, nós estamos então chegando ao centro espírita. O plano espiritual chegou e eles foram lá com o objetivo básico de ajudar um membro da casa espírita, que tinha sido desviado do rumo, que tinha problema sério de conduta e estava prejudicando imensamente a instituição. Então os espíritos chegaram. Estava lá, todas as noites tinha reunião. Eles chegaram. No dia que chegaram, o mentor espiritual deu 2 horas para os espíritos ficarem à vontade, visitarem o centro. O Manuel Filomeno de Miranda escolheu ficar numa sala, meditando e analisando os fatos. E na hora certa, 8 horas, eles foram para o salão. E para a reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, eles foram buscar o personagem enquanto dormia e o trouxeram em desdobramento para ser tratado. Eu quero que vocês entendam que todos os dias o plano espiritual faz isso. O plano espiritual faz isso. Busca doentes em casa e trazem aqui para tratar. Busca nós que somos trabalhadores para a gente vindo cooperar com eles. Então, sempre a reunião nossa mediúnica é um misto de encarnado com desencarnado. E os espíritos escolhem quem vai ajudar, quem vai trabalhar no socorro a esse ou aquele, tal e tal. No caso específico aqui da nossa história, é um diretor. Tá bom? Era o Anacleto, esse nome é fictício. Tá certo? Não dá para botar o nome da pessoa, é fictício.
Anacleto tinha um pouco mais de 50 anos, ficara viúva aproximadamente há 5 anos, trabalhava e era antigo pilar da segurança da instituição. Ultimamente passou a cultivar ideias de exaltação e comportamento agressivo. Tornou-se um espinho ferinte no grupo de trabalho. Era responsável pelo setor importante. Durante a sua vida mantivera-se sexualmente equilibrado e respeitoso no seu casamento. Após a viuvez, passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos. Passou a dar largas à imaginação, gerando imagens mentais tóxicas, lentamente envolvidos e absorvidos e transformados em hábitos psíquicos, deixou-se embriagar pela sexualidade, tornou-se indócil e prepotente, agredia os companheiros com palavras chulas e desviava-se da boa conduta moral frequentando motéis com jovens aventureiros igualmente perturbadas. Ficou feia a coisa, né? Tornara-se narcisista, desligou-se dos deveres espirituais, comparecia ao grupo sem compromissos íntimos, desinteressou-se pela função que exercia, reagia rudemente quando a equipe cobrava sua parte. Chegou ao cúmulo de desviar dinheiro da contabilidade da casa para atender à volúpia dos seus tormentos. Chegara ao limite máximo do desequilíbrio psicofísico e etc. Vítima de uma injunção obsessiva e impiedosa. Demonstrava a aparência física num estado de desnutrição e falta de vigor. Então, era um processo obsessivo grave. Tá bom? Esse é o camarada que ia ser tratado. E ele tinha ovoides que flutuavam sobre sua cabeça. Quem aí sabe o que são ovoides? São espíritos que são reduzidos à forma de ovo, mas que não estão mortos, têm ventosas, e eles podem ser ligados a uma pessoa. E eles, ligados à pessoa, eles sugam a energia da pessoa, porque eles são preparados para isso. Identificado o quadro doente, inicia-se o tratamento em desdobramento. Os ovoides eram um espírito vítima da monoideia que lhes fora inculcada em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem. 2 deles fixavam-se no sistema nervoso central. 2 fixavam no genésico, por isso que ele estava só com problemas sexuais e tal. E 1 no chakra cerebral. Providências. Dr. Bezerra de Menezes, pessoalmente, vai lá, né? Então, vamos continuar aqui. A esposa dele, que estava desencarnada há 5 anos, estava no mundo espiritual, vendo o quadro. O que acontece quando você está do lado de lá olhando para cá? Você se compadece e age. A sua esposa desencarnada recorreu ao mentor da casa solicitando ajuda. Então, chegou para o mentor espiritual do centro, o aludido do centro, pediu ajuda. O mentor, por sua vez, diante da gravidade do caso, solicitou ajuda ao menestrel de Deus. Quem é o menestrel de Deus? Francisco de Assis. O menestrel tomou providência, agora materializando-se na equipe que acabamos de apresentar. A equipe traçou uma meta para evitar mais graves danos ao enfermo e à própria sociedade. Então, já é aquela equipe que está ali. Eu estou repetindo aqui algumas coisas. O caráter mais grave. O personagem não aceitava qualquer ingerência ou atitude fraternal que pudesse modificar a situação. Não prestava conta dos seus atos administrativos aos demais amigos. Estava dando prejuízo, roubando dinheiro. E apresentava alucinação de alto poder. Ele se achava alto, ele não dava satisfação a ninguém. A diretoria, ele passava por cima. Fazia o que queria. Sua presença em desdobramento. Ele chegou ressonando ruidosamente. Mesmo em desdobramento, ele respirava e parecia um monstro. Submetido à injunção obsessiva de natureza grave, apresentava diversas formas ovoides no campo mental. Então, eu peguei essas figuras aí, tem um aqui com o campo mental, com ovoide, um na nuca e outro no lado, e tem essa figura aí que mostra o ovoide lá no centro cerebral. Tenham medo disso, hein? Tenham medo disso.
fazia recordar a Medusa da mitologia grega, de tanto ovoide que ele tinha. Vocês viram lá atrás que os ovoides flutuavam sobre sua cabeça, aí no 23. Então, nós pegamos também essa outra figura aí, que representa ovoides, era como uma cabeleira constituída por seres espirituais inferiores que flutuavam em volta da sua cabeça, emitindo ruídos estranhos, sons de ferozes animais. Porque quando o espírito é levado a isso, de onde é tirado esse espírito? Esses espíritos que são manipulados, transformados em ovoides, são espíritos inferiores, com uma ficha de erros de crimes gravíssima e que estão em situação no umbral e que são tirados de lá e manipulados pelos espíritos poderosos no sentido negativo. Então eles fazem toda essa manipulação e fixam os espíritos neles. Então, com o cidadão em desdobramento lá na casa, no centro espírita, Dr. Bezerra de Menezes, com a equipe dele, são 5, eles começam a tratar o diretor em desdobramento. E eles, então, separam, tiram alguns ovoides, mas não tiram todos. Mas por que não vamos tirar todos, mentor espiritual? Porque nós não podemos. Se nós tirarmos tudo, vai causar problema. O médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e, fixando-lhe o centro genésico, no qual se hospedavam 2 entidades deformadas, pôs-se a aplicar uma energia especial em movimento anti-horário, como se estivesse desaparafusando o tentáculo de cada uma delas, que se fixava respectivamente nas gônadas sexuais. Pude perceber que se apresentavam como ventosas comuns aos polvos, com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos em cujo exterior se prendiam. Então, os ovoides estavam na área genésica dele. Eu trouxe isso para mostrar o estado grave que ele estava e o estado grave que qualquer pessoa pode ficar. Os seres foram conduzidos e localizados na aura da médium. Então, eles tiraram os ovoides, que assim que foram tirados, já começaram a se modificar, já soltaram, já foi desfeita aquela cápsula de forma de ovo, e eles já começaram a se apresentar com uma forma muito estranha, muito deformados, e foram colocados junto da médium. Olha que beleza. Quem é médium aí? Eles pegaram aqueles e colocaram já direto junto da médium. Depois de um certo tratamento, continuavam em deplorável situação, todavia dava para perceber que eles exteriorizavam mensagens mentais de desespero, alucinação, ansiedade e angústia. O ovoide do chakra coronário não foi desligado naquele momento, deixou para depois. Porque esse personagem, ele se arrependeu. Ele acordou no outro dia diferente. E eu estive em desdobramento em algum lugar. Que bom, estava mais leve. E à medida que no outro dia e nos outros dias ele foi levado em desdobramento, o tratamento que foi feito para ele produziu nele uma mudança. Ao ponto dele, intuído pelo mentor espiritual da casa, ele resolveu ir ao encontro do atendimento fraterno, conversar com o dirigente, com o presidente da instituição. Chegou lá, abriu o coração, falou, olha, eu caí na realidade, contou tudo e tal, e falou, você tem todo o direito de me desligar da diretoria, de me tirar e tal. Aí o mentor espiritual intuiu o presidente, dizer, não, ele está arrependido. E quem se arrepende tem direito à chance. E deram a chance, não, você vai continuar na sua função. Olha que beleza. Continua na sua função, mas age direito. E ele disse assim, eu vou agir direito, vou pagar o que eu roubei. Olha aí, vou devolver o dinheiro. Isso é o quê? A volta à realidade. Ele estava obsidiado. Se ele fosse mandado embora, ele não ia conseguir anular o mal que fez. Quando alguém sofre de Bezerra, indução malévola de espírito desse teor, a sua organização psicofísica permanece intoxicada pelos fluidos venenosos aspirados, adaptando-se às circunstâncias doentias. Se de repente é liberada desse tônus enfermiço, sofre um colapso de interação mente-corpo,
E o paciente pode tombar na perda da memória, em alucinação, em distonia emocional. O processo deve ser moroso. O corpo precisa de adaptação à nova ingestão de energia. É necessário um trabalho para combater os vírus. E a oração, a mudança, a atitude de renovação que ele está tomando e vai continuar tomando, produz o antivírus. Então, todas aquelas larvas, aqueles vírus, aquele estado que ele ficou de desnutrido, de enfraquecido, foi por causa da vampirização continuada, não só de ovoides, mas de outras larvas que ele estava impregnado. Então, o tratamento do cidadão seria lento, por isso que um dos ovoides ficou. Com o tratamento de Ernesto em desdobramento lúcido, passou a entender o que deveria fazer. Fez um balanço retrospectivo, deu conta do comportamento do relapso, que vinha mantendo, arrependendo-se sinceramente. Foi atendido rapidamente pelo mentor espiritual, diminuiu a insidiosa interferência fluídica do ser ovoidal, que se lhe encontrava 2 vezes no centro coronário. Sentindo-se renovado, como se estivesse a reviver, preparou-se para as atividades do dia, pensava em reencontrar os amigos à noite. Todo o seu tratamento foi programado e executado por Bezerra de Menezes. Vendo-se renovado, procurou conversar, como eu falei, e tudo mudou. Sua atitude de humildade fez com que o ovoide se soltasse sozinho. Aquele ovoide que ficou não tinha mais campo para ficar ali com as ventosas dele. Então, na hora que ele chegou e abriu o coração e falou com sinceridade, o ovoide caiu e foi pego e levado para tratamento. Porque é um espírito que depois vai tomar forma, embora demore. Reanalisando Anacleto, vítima da própria incúria, dos impulsos não superados, abriu assédio aos sectários do grande inimigo de Jesus. Aqui aparece pela primeira vez o tal Rabino Eliakim Ben Sadoc. Esse espírito era inimigo mortal, entre aspas, do espiritismo. Mortal. E agora, daqui para frente, nós vamos falar dele. Repetindo o que foi visto lá por trás, ele próprio, desde que foi desmascarado o encontro passado com os mensageiros do Senhor, prometeu lutar contra os cristãos novos, conforme já vinha fazendo, porém agora investindo todas as forças, de modo a impedir, na sua presunção, a conquista dos corações pela doutrina kardeciana. O que ele queria fazer é afastar as pessoas do espiritismo. Assim procurou várias instituições dedicadas à prática e à vivência do espiritismo, elegendo esta, quer dizer, aquela lá, em razão do seu elevado programa cristão e sua vinculação ao pobrezinho de Assis, que é Francisco de Assis, para progredir na luta feroz, estigmatizando-a e levando-a à eclosão de escândalos prejudiciais ao pensamento doutrinário. Imagina se os espíritos vêm para cá e promovem um escândalo aqui no centro espírita, desmoralizando o centro espírita. O que a gente vai fazer? Então, a nossa conduta, o nosso trabalho, toda a nossa atividade, ela tem que ser uma atividade doutrinária dentro da exemplificação. Senão a gente cai. Era noite na casa espírita, todos se encontravam aguardando a aula-palestra, terminada a prece inicial, ouviu-se um som surdo, tá truncado, está faltando alguma coisa aqui, mas eu explico. No auditório, uma senhora atormentada tombara da cadeira em crise, tomada de um grosseiro fenômeno de incorporação mediúnica. Dr. Bezerra interviu, doutrinou o espírito, tudo se acalmou. Iniciara-se ali um tumulto de grande porte fora da instituição. Grito, selvageria, ataque com armas primitivas. Eu só botei isso aqui para mim lembrar do que falar. Nesse exato momento que Dr. Bezerra está com o pessoal na casa espírita, na palestra, o plano espiritual usou por 2 vezes um artifício para causar tumulto na instituição. O primeiro tumulto que causaram foi a presença de um elemento perturbado que morava no bairro. Os espíritos o induziram a ir até a porta do centro para tentar entrar, foi feita uma algazarra danada, e eles contornaram, trataram do rapaz, etc.
Depois, no outro dia, na noite seguinte, eles começavam a palestra. Antes de começar a palestra, uma senhora cai e tomba no chão, no centro do salão. Eles fazem o atendimento e a senhora, constrangida, fica ali, etc. Naquilo que se desenvolve a tarefa na instituição, eles percebem que lá fora, o tal rabino começa o ataque ao centro espírita, motivo pelo qual eles estavam ali, defender o centro espírita. E eles atuavam sobre as pessoas que estavam lá fora. Tentavam causar danos a todos, tentavam perturbar as pessoas que chegavam e até que estavam lá dentro. Lançavam flechas, porque os espíritos usavam isso. E faziam uma algazarra terrível. O doutor Bezerra de Menezes estava presente, mantendo-se tranquilo, calmo, etc. O centro estava cercado assim, aí é a regeneração. Eu tirei essas imagens, porque a imagem fala mais alto. Imagina um centro espírita cercado por uma tropa. É do filme mesmo. É do filme que vocês estão pensando. Então, o centro cercado de entidades das trevas. E a presença deles causava uma vibração pestilenta, tão grosseira, que mal dava para se ver lá fora. Que era o resultado da presença deles. Não é porque era noite. Os espíritos que começaram a cercar o centro para atacar o centro eram de um teor vibratório imensamente negativo. Aí o doutor Bezerra entra em ação. Esquece aquele começo lá, que eu vou falar o que eu tenho que falar aqui. Diante de tantos distúrbios, antes de começar a reunião, em torno do centro espírita, foi necessário analisar as características do que estava acontecendo lá fora. Então, o inimigo do espiritismo, que tinha produzido sobre aquele médium todo aquele desajuste, chegou no momento, decidiu atacar o centro. A horda de espíritos apresentavam-se com roupagem rabínica, eram portadores de carantonhas terríveis, controlavam seres vitimados pela zoantropia, tinham aspectos lupinos e caninos e eram mantidos acorrentados, seres ferozes contidos por condutores, ouviam-se vozes poderosas ampliadas por aparelhos especiais, e no distúrbio repetiam-se ordens em hebraico com citações bíblicas. O inimigo de Jesus era rabino. E como ele desencarnou numa condenação injusta, lá no final do século XV, ele jurou que iria ser o grande inimigo. E ele, então, tinha traçado todo esse plano e estava começando a colocar em prática. Essas anotações que eu fiz aqui, mostrando que todos aqueles elementos que estavam vestidos com a vestimenta de rabino, de judeus. E eles tinham armas, eles tinham presos em correntes, espíritos em forma de animais. Cães, lobos e outros bichos mais. Toda forte. A gente, quando vê aqueles filmes do Senhor dos Anéis, aqueles ataques, aqueles monstros, é aquilo. Aquilo ali não foi tirado de uma emergência, assim, por acaso não. No plano espiritual tem aquilo, em certas zonas. E eu não quis colocar aquelas figuras aqui, porque vocês iriam ficar impressionados. Então, eu peguei aqueles soldadinhos pequenininhos, que vocês viram aí, que não dá para ver direito quem é, e coloquei aqui uns jogando flechas. Então, na hora que o doutor Bezerra de Menezes estava lá, numa dessas noites, e as coisas começaram, era esse o aspecto da tropa que estava lá fora tentando invadir o centro. E que não só acontece uma vez na vida, lá na obra que o doutor Bezerra foi. Isso acontece sempre, não só contra o espiritismo também não, contra todo o trabalho do bem onde você for. Conforme esperado, o nosso irmão, disse Bezerra de Menezes, tomou as providências que lhe parece próprias para o enfrentamento com a casa espírita.
Primeiro foi a utilização do pobre perturbado que tentou entrar à força na casa espírita e foi convenientemente, tenho que corrigir em casa, tratado pelo mentor da casa. Depois foi a mulher caída no chão e também foi socorrida. Até aí, Dr. Bezerra de Menezes considerou o primeiro round da luta. Seguindo adiante, ele então viu lá fora isso que vocês estão vendo aí, ó, coisas horríveis desse estilo. Imagina você ver isso. O que ele narra no livro é muito pior que isso. O ambiente em volta da instituição tornaram-se pestilento. A tropa era constituída de espíritos inferiores que lançavam as agaias contra o templo espírita, promovendo mal-estar para alguns que logo se recuperavam quando entravam para o salão de palestras. Então ficou um ambiente difícil, fora do centro, no bairro, em volta. Mas as pessoas que chegavam iam logo para o ambiente espiritual, entravam naquela faixa de proteção, eles se sentiam bem, porque eles passavam as faixas e iam para dentro do centro. E se lá dentro eles orassem e se fortalecessem, na hora que eles saíssem, eles não iriam ser molestados. Porque, segundo o Dr. Bezerra, defendendo a casa espírita, as pessoas que estão no bem não são molestadas. Pode até sentir arrepios, passei ali, estava uma vibração e tal, mas não são molestadas. Por que a mulher caiu? Porque era uma médium totalmente despreparada que estava frequentando o salão. Houve um enfrentamento. Eles começaram a chegar, jogando flechas. As agaias são pequenas flechas. Então eles começaram a jogar, e quando aquelas flechas eram jogadas para dentro do ambiente, do centro, em volta do centro, e tocava as pessoas se sentiam mal. Imagina um ataque desse. Será que nós temos condições de nos defender, nós os encarnados? Então o ataque está começando. O Dr. Bezerra de Menezes anuncia a necessidade de reforço às defesas. Agora aqui eu quero que vocês prestem atenção. Tem gente dormindo? Vê aí. Olha o colega do lado para ver se está dormindo. Faz assim. Presta atenção. O Dr. Bezerra de Menezes viu o quadro. Ele era o responsável pelas defesas. A equipe dele veio ali para aquilo. Quando ele viu que estava feio. Então ele chamou o pessoal, chamou o mentor espiritual da casa, não era ele estava ali para ajudar. E os demais espíritos, que eram mentores da casa. Concentremos-nos em Jesus, pedindo-lhe que nos auxilie com a presença da falange de construtores de nossa esfera. Então ele fez uma prece. A aula no centro espírita prosseguia e o auditório encontrava-se atento. Nosso grupo de trabalho e o diretor espiritual permanecemos concentrados, orando com verdadeira unção e absoluta confiança no Mestre incomparável, que é Jesus. De um para outro momento, vimos descer uma luz poderosa que tomou todo o ambiente e dentro dela apresentavam-se alguns espíritos que animavam o sexo masculino em trajes medievais de grande beleza, que foram apresentados como especialistas em edificações. Dr. Bezerra estava ali, falando, está feia a coisa? Vamos orar. E assim que ele orou, veio uma grande luz do plano espiritual. E no meio daquela luz desceu uma equipe de espíritos, que eram especialistas em edificações. Lá, não aqui. Lá no plano espiritual. Então eu fiz uma representação da luz descendo, e quem veio no meio dessa luz? Cavaleiros medievais. Tratava-se de um grupo de mentalizadores. Isso é que eu gostei. Hábeis em edificações. Alguns são servidores de antiga ordem dos cavaleiros. Não é cavalheiros, é cavaleiros. Eu corrigi, ele botou, eu corrigi. Tá. Cavaleiros templários que ainda se dedicam
ao auxílio dos que sofrem, são defensores de todos aqueles que se entregam a Jesus, assessorados por engenheiros modernos, especializados em construções conforme as temos em nossas esferas espirituais. Então chegou ali na hora uma equipe de engenheiros e de mentalizadores, que não eram só mentalizadores, eram também espíritos bons que trabalhavam no bem desde os tempos dos Cavaleiros Templários. Após sorrirem jovialmente, deram início ao trabalho que se realizava mediante concentração mental de uns muito segura, que fazia surgir do fluido cósmico o material que outros aplicavam na edificação cuja base assentava-se na sala de conferência, envolvendo um grande espaço em forma quadrangular. Então, os mentalizadores mentalizavam, manipulavam o fluido cósmico, surgia uma massa espiritual lá, fluídica, e os construtores pegavam aquela massa e fizeram paredes. Simultaneamente, vozes siderais cantavam comovente melodia de exaltação ao Senhor da vida. Senhor teria que ser com S maiúsculo. A pouco e pouco foi se levantando a edificação que fazia lembrar as antigas torres dos castelos medievais. Em menos de uma hora foi concluída a obra que ultrapassava a altura do edifício material na qual foram instalados instrumentos que faziam recordar canhões de reduzido calibre, capazes de emitir raios magnéticos que produziam choques desagradáveis naqueles que se lhes constituíam um alvo. Então, eles fizeram, em uma hora, uma construção em volta daquela que já existia. A defesa teve início. O grupo de defesa informou que ficaria até a conclusão do programa de saneamento espiritual. Então, aqueles medievais que vieram, os cavaleiros templários, eles vieram para ficar até terminar a tarefa. Iniciaram as agressões, desafios e provocações. Aí o mais interessante é que na hora que as coisas estavam pesadas, feias mesmo, Dr. Bezerra de Menezes mandou abrir o portão. Irradiando vibrações de compaixão que se distendiam além da sala na direção do ofensor, Dr. Bezerra de Menezes mantinha-se aparentemente impassível ao desafio. Lá de fora ouvia-se: se o cordeiro não enfrenta o desafio, o lobo entra para devorar o rebanho. Então, o rabino estava com a turma dele ferozmente lá fora. Depois de um silêncio, ouviu-se ordens e sons estranhas, semelhantes a antigos carros de guerra. Pedindo que nos concentrássemos profundamente, o mentor ampliou-nos a capacidade da visão e pudemos notar que um verdadeiro exército de seres esquisitos avançava na formação da luta. Que medo, hein? Nada, ninguém ficou com medo. Mentalmente, nosso protetor sugeriu a Hermano, que era o dirigente espiritual, que liberasse as defesas da entrada. E à medida que avançava a tropa da ofensiva atrás, em um carro de construção ridícula, algo fantasmagórica e simultaneamente militar, estava o rabino cercado de alguns dos seus mais eminentes comandados. Então, a estratégia de Dr. Bezerra de Menezes, o que ele fez? Consistia em deixar entrar uma turma, o rabino ia entrar junto. Na hora que eles abriram as portas, eles invadiram a sala, o salão de palestra do Centro Espírita. E à medida que entrou a primeira turma, veio o rabino atrás, montado lá na carruagem dele, e entrou. Quando o rabino entrou, o doutor Bezerra falou: agora fecha. Aí, quando fechou, o rabino ficou muito zangado, falou assim: aconteceu a mesma coisa como sempre vocês, os cristãos, fazem contra a gente. E zangado, né, ali estava ele. Quando acabou isso, os cavaleiros templários começaram a movimentar um monte de divisórias e fizeram o salão ficar muito grande, como se aquilo tudo fosse compartimentos. Aí ficou aquele salão imenso, com todos aqueles espíritos dentro do salão, à frente de Dr. Bezerra de Menezes.
O rabino estava dentro dos limites da instituição com seus mais importantes cooperadores. Imediatamente, um grupo grande de trabalhadores começaram a empurrar paredes. O salão se ampliou, ficando o somatório de várias salas. Então, ficou grande. Os invasores exudavam emanações morbosas, quase que insuportáveis. Então, esses espíritos, eles tinham exalavam um cheiro insuportável. Os invasores traziam cães e lobos, alimárias diversas, presos em correntes. Então, além deles estarem, eles traziam animais, que eram espíritos em forma de licantropismo ou antropia. Disse o rabino, novamente caímos em uma armadilha dos miseráveis seguidores do Cordeiro, como sempre ocorreu na história. Tentemos o recuo apressadamente. Tentaram fugir, mas os cavaleiros da Ordem dos Templários, vestidos de maneira dos dias do passado, postaram-se em atitude guardiã, emitindo vibrações de amor, com as mãos levantadas. No hino de louvor a Jesus Cristo, começaram a cantar uma exortação feita de compaixão e de misericórdia. Houve grande balbúrdia. No entanto, alguns, como que anestesiados pelas energias sublimes, derrearam no solo, libertando-se das grosseiras armas. Só deles ficarem ali dentro e dos cavaleiros começarem a colocar as mãos na direção deles e um grupo a cantar, mexeu com todos eles. Alguns já caíram no chão, outros já largaram as armas e tal. Outros permaneceram em silêncio abetados, quase insensíveis, mas calmos. O Dr. Bezerra aproximou-se, tentou dialogar fraternalmente, aureolado de suave claridade espiritual que o envolvia. O rabino rejeitou tudo. Não quis saber de nenhuma reconciliação. Como ele percebeu que não conseguia, mas ele também já sabia, ele disse assim, não serei eu que irá parlamentar com o nobre amigo, porque reconheço a própria pequenez e a falta de mérito para este momento, de alta significação para muitos de nós. Veja só se isso é frase que o Dr. Bezerra de Menezes fala, né? Mas ele é assim. Aguardemos que uma voz mais autorizada venha ter conosco, em nome daquele que o irmão repele veementemente. Aí o que acontece? Chega Francisco de Assis. A gente lendo assim, calmamente, a gente chora. Porque é uma coisa espetacular. Nesse comenos, a claridade de ambiente foi intensificada e, descendo em nossa direção, surgiu um espírito elevado de Francisco de Assis. Esse um espírito é o espírito. Com a simplicidade de seus hábitos medievais, irradiando especial luminosidade. Assessorado por alguns dos companheiros que então constituem um pequeno cortejo de seres superiores, chegou até ali. Louvado seja o Senhor por todas as coisas, disse ele, inclusive pelo sofrimento e pelo desespero dos que se apresentam como infelizes, especialmente pelos daqueles que o renegam. E falou, dialogou sem conseguir também sensibilizá-lo. Nem Francisco de Assis conseguiu mexer com a cabeça do rabino. E lá fora continuava a balbúrdia. A decisão de Francisco. Após breve silêncio, num exaustivo diálogo de amor e compreensão, asseverou com firmeza, surpreendendo até o Dr. Bezerra de Menezes. As portas do lar de Jesus estarão abertas de par em par, as defesas estarão diminuídas, permitindo que o irmão recue, que volva à sua região de domínio, fortalecendo-se no mal de que se nutre. Assim, prosseguindo até o momento em que o renascimento no corpo físico o arrebate ao proscênio terrestre, sem apoio, sem lucidez, na loucura ou na hebetação, na paralisia ou na mutilação. Abram-se as portas de acesso a este recinto, determinou com amor Francisco de Assis com a sua voz. Aí abriram a porta. Surpreendeu até o Dr. Bezerra. Aí vem o problema da letra de novo. Aí algo mais espetacular ainda aconteceu.
Vamos voltar lá atrás. A esposa do diretor orou ao mentor da casa. O mentor da casa orou a Francisco de Assis. Certo? E o tratamento todo se desencadeou. O doutor Bezerra de Menezes estava lá, na hora que a coisa estava feia em volta, ele orou. Vieram das esferas superiores os construtores, os mentalizadores. Ele tentou convencer, não conseguiu. Aí ele orou, veio Francisco de Assis. Francisco de Assis tentou, não conseguiu. Aí quando o rabino deu meia volta, né, praguejando, começa a sair do local, no portal aberto, aí vem outra. Logo vimos abrir-se a defesa fluídica. O invasor olhou com fúria, o mensageiro do amor deu meia volta e foi saindo. Antes, porém, de alcançar a aduana da porta, um cone de mirífica luz que descia do infinito envolveu o infeliz que se sentiu estremecer, enquanto uma voz de incomparável beleza interrogou-o. Para onde segues, meu filho? Que fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor. Era a mãe dele. Simultaneamente condensou-se em forma humana belo espírito que avançou na sua direção, vindo do lado externo e de estender os braços solicitando. Ele é aqui, meu filho. Há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te, porque não há céu para mãe alguma cujo filho padeça nas labarezas da infelicidade. Não complique mais o seu destino. Sou eu, tua mãe Sara, que também foi martirizada contigo, mas perdoa aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir. Aí o impetuoso rabino deteve-se, sem força, diante da energia desprendida pela entidade maternal. Disse o rabino: Senhora, eu sou um desgraçado, que Deus esqueceu, Elohim. Ninguém me ama, fiz do ódio o meu licor. Aí falou. Justificou a desgraça dele, que não justificava, e ela então, meu filho querido, abraçou e fez uma belíssima prece, que eu não coloquei aqui porque é muito texto. Francisco de Assis aproximou-se. Agora sim, começas a viver a liberdade plena. Aproveita. Esta é a resposta de Jesus aos teus clamores, demonstrando o quanto te ama. Quanto te ama. Iniciou-se o socorro a todos os espíritos que estavam no recinto. O rabino foi colocado numa maca e foi levado. Aquele grupo todo que ficou ali, sem saber o que fazer, imediatamente todos foram socorridos pelos cavaleiros. Em seguida, a mãe dele fez uma prece bonita e foi embora, não ficou. Francisco de Assis abraçou Bezerra, o mentor da casa, e o grupo que estava ali, e foi embora também. Ficou o doutor Bezerra com os demais trabalhadores. Durante todo o tempo que eles continuaram realizando a tarefa que vieram realizar, a maioria daqueles seguidores do rabino foram tratados. Concluído o trabalho na casa espírita e tudo estabelecido, os espíritos começaram então um périplo visitando as demais casas espíritas. Nesse final de beleza extraordinária, o Dr. Bezerra de Menezes, como sempre, faz uma belíssima prece de gratidão, harmonizando toda a instituição e terminando o trabalho dele. No contexto que nós estamos, no trabalho que nós realizamos, tudo isso pode acontecer em maior ou menor escala. O tema A Nova Era está justificado porque nós estamos na era do Espírito. Estamos na era do Espírito. A nova era é a era do Espírito.
Quando começou a nova era? Os companheiros já falaram aí, mas eu quero repetir. A nova era iniciou-se com o advento do Espiritismo. Ela não vai chegar ainda, ela já chegou. Só que chegou e está num período ainda muito inicial. A nova era, ou era do Espírito, para nós é a mesma coisa. Por que antes do advento do Espiritismo não existia essa colocação, a era do Espírito? Porque os conhecimentos que o Espiritismo trouxe é que marca a nova era, que marcam a nova era. Está marcada a nova era. E nós estamos nesse processo. Somos colaboradores de Jesus na implantação da nova era. Então nós temos que trabalhar. Mas para trabalhar nós temos que ter conhecimento, amor, dedicação. Quando o Dr. Bezerra faz a prece e descem os templários e os engenheiros, olha, são personagens que estão no trabalho do bem há séculos e séculos. No livro não narra que na hora que o Dr. Bezerra orou, que vieram os espíritas que viveram aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Minas Gerais, que estão desencarnados para socorrer, não. Ele apresenta uma imediata ação de espíritos que estão afeiçoados ao bem há muito tempo, que atendem às solicitações, com certeza, sempre quando se torna necessário. E por que esses espíritos estão atuando aqui, estão vindo de lá das colônias espirituais fazer isso? Repetindo, há uma predominância do plano espiritual sobre o plano material. Nós estamos aqui e dependemos deles. E eles dependem de nós em muitas das ações que devem ser feitas aqui, nesse momento chamado Nova Era, início de Nova Era. Quando tudo isso se estabelecer e o bem for totalmente implantado na Terra, estará concluída a etapa. E aí vai ser o quê? Vai ser implantada uma nova civilização. Nós seremos essa nova civilização, que é a civilização do planeta feliz. Depois de expiações e provas, tem o período transitório, a transição, que é a era da regeneração, e depois é que nós vamos ter a classificação do planeta. Tá certo? Aí sim, quando se instalar a condição de planeta feliz, não vai ter mais transição de nada. É um crescimento continuado. Isso não se dá logo. E eu tenho a ousadia de dizer que depende de nós. Depende de nós. Depende da nossa ação, da renovação interior e da ação para que as outras pessoas alcancem essas mesmas possibilidades que nós estamos alcançando. Então, nós temos que trabalhar intimamente, a questão íntima, e trabalhar para o crescimento geral. E nós estamos no amanhecer de tudo isso. Raciocine com a madrugada. A noite está terminando e a madrugada, o alvorecer do dia, está começando a se apresentar. Nós estamos no alvorecer. Quando chegar meio-dia, estará tudo claro. É isso que nós precisamos, chegar ao meio-dia. Esse amanhecer é demorado. É o período que nós estamos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos mudar a conduta, em todo sentido, para o bem, na vivência do amor. Jesus espera por nós. Conta conosco.
E nós podemos dar muito mais das nossas vidas, porque nós devemos a Ele. Devemos a Ele. Num estudo que foi feito, não sei por quem, não sei se foi por mim, acho que foi na leitura do livro Opinião Espírita, recentemente analisando isso, o Espiritismo é um crédito de Jesus perante Deus. Quem merece o Espiritismo, o Consolador, nesses tempos na Terra é Jesus. E Ele declinou, colocou nas nossas mãos, entregou a nós. O que vamos fazer dele? O que estamos fazendo dele? Então, o convite é renovação, trabalho incessante, lutas para frente.